estudio de distintas especies, de cómo hacerlo más comparable, que permita la aplicación a distintos grupos taxonómicos de todos los ambientes, etc. Entonces, en esta década de entre el 2000 y el 2010, pues se siguieron desarrollando más publicaciones en papel que recogían todo este conocimiento, hasta que más o menos a mediados del 2000 se consolidó y se desarrolló mucho mejor el sitio web, que es lo que actualmente utilizamos todos. Pero al final, ¿qué es la lista roja de la UICN o en qué se ha convertido la lista roja de la UICN? La lista roja es actualmente la fuente de información más completa sobre el riesgo de extinción de las especies. Dejó de ser una lista para ser una recopilación de los datos a nivel global sobre el estado de conservación de las especies. Está basado en la mejor conocimiento y experiencia de científicos que se encuentran en el momento de la evaluación, y como todos sabemos, es actualmente muy utilizada para informar y para influir en todas las decisiones de conservación de la biodiversidad. El objetivo de todo esto es, obviamente, orientar, catalizar la acción para la conservación mediante este conocimiento y los análisis de la situación de las especies, incluyendo las amenazas, las tendencias poblacionales y la distribución geográfica. Entonces, ya dejó de ser más que una lista de nombres y de categorías de amenaza para incluir, como les decía, datos sobre las amenazas, por supuesto, pero también sobre si la especie es utilizada y comercializada, sobre el comportamiento y requerimientos ecológicos que son claves a la hora de desarrollar acciones de conservación. Todas estas evaluaciones se generan a través de toda la red de científicos en el mundo, y en los últimos años se ha conseguido el estatus de revista científica en línea, con lo que cada evaluación de la lista roja contiene un indicador de registro, que es el DOI, para hacer seguimiento. Y además de esto, el sistema de publicaciones de evaluaciones de lista roja permite además la publicación de evaluaciones en los 3 idiomas, en español, en francés y en portugués. Y actualmente pues seguimos prestando todo el apoyo a todas las iniciativas de listas rojas nacionales que deseen también incluirlas o publicar sus especies endémicas en la lista roja. ¿Para qué hacemos todo esto y por qué, y para qué nos puede servir una base de datos como esta de especies amenazadas? Pues está claro que nos sirve para tener una línea base sobre la cual podemos seguir los cambios en el estado de la diversidad, podemos medir cuán exitosos hemos sido en las acciones de conservación, si estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal. Podemos también guiar cuáles son las prioridades de conservación a distintos niveles, nacional, regional, y podemos hacer un seguimiento también que cubra usando grupos indicadores de cuál es la situación de distintos ecosistemas, de distintos grupos taxonómicos o distintos que nos permitan ver cuáles son los factores que están influyendo y si estos factores están siendo mitigados o no. Así que el punto más importante probablemente de toda esta presentación es que sabemos que la lista roja tiene muchísimas aplicaciones, todos las hemos utilizado, pero lo que no debemos olvidar nunca es que es una medición del riesgo de extinción, que las categorías de la UICN simplemente indican es la probabilidad de una especie de que se extinga en el futuro próximo, teniendo en cuenta todos los datos que tenemos en el momento sobre su tamaño de población, sus tendencias, sus requerimientos ecológicos y las amenazas que ha tenido o las que podría tener. Esto para decirles que nunca
podemos decir que la lista roja como tal sea una lista de especies prioritarias para la conservación. Quiere decir que si tenemos una lista de 100 especies y las primeras 10 son amenazadas, esto no quiere decir que son las primeras y únicas 10 especies que vamos a conservar primero que todas las demás. La lista roja es una herramienta que debe complementarse con otros elementos, como por ejemplo los valores, no sé, filogenéticos, sociales, económicos. Tenemos que balancear esa cantidad de elementos antes de tomar una decisión de prioridades. No debe utilizarse como única guía para hacer este tipo de decisiones. Pero volvamos otra vez a la historia. En los 90, como les decía, se diseñaron estas categorías y criterios para que pudieran ser más comparativos y estandarizados a la hora de medir el riesgo de extinción. Y para ello, los expertos, me imagino que se reunieron allí y dijeron, ok, ¿cuáles son los indicadores de que una especie se está extinguiendo o se va a extinguir? ¿Cómo podemos medirlo? Y entonces me imagino que llegaron a estas 5 factores o 5 elementos que son los que pueden considerarse para cualquier especie, planta, hongo o animal, para saber si está cerca de la extinción o no. 1, que la reducción, la tasa de reducción del tamaño de su población, cuál es su distribución geográfica, o si esta distribución geográfica se está reduciendo y a qué tasa se está reduciendo, el tamaño y la reducción de poblaciones que ya naturalmente son pequeñas y, de nuevo, la situación de poblaciones que son muy pequeñas y además están restringidas a pequeñas áreas o muy pocas áreas. Y por último, incluyeron el criterio del análisis cuantitativo que se refiere a especies en las que existe suficiente información para hacer un modelo de viabilidad poblacional y podíamos predecir cuál es la dinámica de esta población en el futuro. Con todo esto, que teníamos identificados estos indicadores, había que decidir además dónde cortaban, cuál es el punto de corte de estos 5 elementos para poder decidir que una especie entra en esto que yo llamo el punto de no retorno. ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde podemos cortar para decir que esta especie está en ese punto crítico en el que el riesgo de extinción es alto? Y es ahí donde entran a jugar el papel los que tienen experiencia con la aplicación de las categorías y criterios de estos puntos de corte. Con todo ello, se prepararon estas categorías que permiten de esta manera clasificar cualquier especie en las distintas categorías para medir su riesgo de extinción. Y así comienza con que cualquier especie tiene una categoría en la lista roja de la UICN, porque especies que no se han estudiado aún su riesgo de extinción entran en la categoría de no evaluados. Especies cuya información no es suficiente para definir cuál es su riesgo de extinción son asignados a la categoría de datos deficientes, y especies que con estos datos adecuados podemos evaluar su riesgo de extinción pueden estar en categorías de no hay mayor riesgo de extinción o least concern, cerca de estar en riesgo de extinción, que son casi amenazadas, y las especies propiamente dichas o consideradas amenazadas, que pueden estar en las categorías de vulnerable, en peligro, o en peligro crítico, según el riesgo creciente de esta extinción. Aquí me gustaría llamar la atención sobre la importancia de considerar estas 3 categorías como especies que entran o que están en riesgo de extinción, sin importar si están en la categoría vulnerable o en la categoría de
peligro crítico, son especies que han pasado esse umbral de riesgo y ya se considera que entran en ese proceso de probablemente no retorno. Catarina, peço desculpa, Sim. tem 5 minutos no máximo, está bem? Sí, ok, vale. Bueno, como les decía, estas son las categorías de la UICN y cómo nacieron, digamos, porque, de dónde salen. Y de todo esto lo que podemos decir es que, lo que hemos visto hasta ahora de las categorías se aplica a nivel global, es decir, que se requiere tener todos los datos de toda la población, de la distribución completa en el mundo para definir este riesgo de extinción. Por ello, en el momento en que hacemos evaluaciones a nivel nacional o regional que no comprenden toda la distribución de una especie, se requieren ciertos ajustes, para lo cual la UICN desarrolló unas guías específicas para poder aplicar estos criterios a estas situaciones. Cuando estamos a nivel de una evaluación regional o global, nos enfrentamos a el momento de ver si la especie es nativa o no es nativa, si es una especie introducida o si es una especie que tiene una distribución muy pequeñita en nuestra región o nuestro país, que la lleva a aplicar unas categorías que pueden ser bastante artificiales simplemente por la naturaleza de la especie. Entonces, estas líneas, criterios regionales hacen que debamos agregar 2 categorías más a nuestro esquema de clasificación. Y es lo que podemos ver aquí como no aplicable al comienzo del todo, que es para especies que, como les decía, son introducidas, su naturaleza no daría para evaluarlas a nivel regional, y extinta en las regiones, regionalmente extinta para especies que, aunque existen en otras áreas, se han desaparecido de nuestro país o de nuestra región. Así que, ¿cómo usamos todos estos datos de la UICN, tanto a nivel global como nacional? Pues todos los habremos usado también porque son una fuente de información. Nos permite tener listas de especies que están en peligro, hábitats que concentran esas especies que están en peligro. Podemos hacer análisis geográficos de dónde se concentran esas especies, cuál es la principal amenaza que genera ese riesgo de extinción en un país, por ejemplo, y todo esto nos permite proporcionar una gran información, tanto para la planificación de la conservación, para, como hablábamos anteriormente, la definición de prioridades, y también nos permite ser, como decíamos, una base que permita informar a las políticas de conservación como país de la situación actual y de cómo vamos avanzando en la conservación de las especies o de la biodiversidad. También nos permite, en cierta manera, influir sobre los donantes, ya que los donantes necesitan tener indicadores de impacto, ver que su dinero fue invertido y que hizo el cambio. Y la lista roja es una manera de mostrar cómo especies que están amenazadas pueden mejorar su situación, y una manera de demostrarlo es mostrando estas mejoras tanto en la categoría como en por ejemplo, sus condiciones de población o de hábitat, etc. A nivel europeo y mediterráneo, pues sabemos que las listas rojas son herramientas muy poderosas para influir este tema de decisiones, y también para medir ese progreso hacia los objetivos de conservación de la biodiversidad de Europa para el 2020. Como país es muy importante tener esas líneas base y esa herramienta para poder informar y también evaluar cómo va la situación, cómo van las medidas de conservación. Así que quiero terminar con esta reflexión o con esta información. Y es que hemos evaluado durante más de 60 años el riesgo de extinción de especies. Nos hemos dedicado a hablar de cuántas especies están amenazadas,
Y desde entonces también hemos trabajado mucho en conservación. Hay muchísimos esfuerzos en conservación de especies y de hábitats y no hemos medido cuánto hemos avanzado en eso. Entonces, ¿cómo medir las especies de la lista roja que ahora están en verde, que se están recuperando, que siguen en riesgo de extinción, pero que se están recuperando? Esto requiere una nueva medida, que es lo que actualmente está desarrollando un grupo de expertos de la UICN, que es lo que se llama el estatus verde de las especies. Y lo que busca es medir qué tan cerca de la recuperación está una especie y cuán cerca está de conseguirlo en el futuro. De esta manera se reconocen los esfuerzos de conservación y también nos permite medir ese balance entre tenemos más especies amenazadas, pero también estamos consiguiendo la recuperación de muchas otras. Entonces, quería finalizar con esta es una parte del estudio que ha desarrollado el grupo de investigadores de UCN, que define, están en ese desarrollo del lenguaje, de encontrar los términos adecuados y las palabras adecuadas que sean entendidos en distintos idiomas para transmitir la misma idea, que es cómo consideramos una especie completamente recuperada. Esas son especies que son viables, ecológicamente funcionales, en todas las zonas donde está su área de distribución. Y esto es lo que yo espero que en unos años, cuando repitamos este evento, para que cuando estemos repitiendo este mismo evento, evaluando la situación de las plantas amenazadas de Portugal, podamos presentar no solo la lista roja de ese momento, sino que también podamos presentar cuántas de esas especies están ahora en ese proceso de recuperación. Muito obrigado, Catarina. Muchas gracias en nombre de la UCN. Sim, mas, Catarina, vamos pôr um bocadinho, colocar 2 ou 3 questões, se eu existir, portanto, não nos abandone, que é para poder responder. Portanto, não sei se há aqui na sala alguma pessoa que queira intervir. Então diz que, estão-me a dizer que agora a pergunta só no fim dos 3 oradores. Vamos suspender e se existir alguma pergunta... Catarina, Catarina, bem-aja, graças e até breve, sim? Sim. Neste momento, ora, às 11h40, pausa para café. Portanto, então, se calhar é melhor irmos já para café. Vamos para café nesse caso. Eu só queria dar uma nota. É que, por favor, atendendo ao contexto pandémico, pedimos que respeitem todas as orientações dadas pelos técnicos da Gulbenkian. 15 minutinhos apenas de pausa. Eu vou dar a palavra à doutora Ana Francisco. Sim, porque de facto estamos com um grande atraso. Estávamos com um atraso de 45 minutos e, portanto, tivemos que fazer aqui alguns ajustes. E, portanto, agora vamos fazer uma pausa para café mais curta, portanto, 15 minutos, entre as 11h40 e os 5 para o meio-dia. E depois, então, será a comunicação do André Carapeto e do Miguel Porto. Pedia também que fosse mais encurtado. Pode ser? Ok. Bom. Então, bom café.
Miguel, vamos? Vamos começar 2 ou 3 minutinhos mais cedo. Ana? Bom, bem-ajam pelo cumprimento integral. Até vamos começar um minutinho mais cedo. E, portanto, passaria de imediato a palavra ao colega André Carapeto, da Sociedade Portuguesa Botânica, para nos falar sobre o método de trabalho colaborativo do projeto Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Muito bom dia a todos. O meu nome é André Carapeto e eu venho aqui falar-vos como conseguimos concretizar este projeto da Lista Vermelha, que há muito que era aguardado. Não tem nada a ver hoje estarmos a celebrar o 13 de outubro de ser um milagre. Isto foi feito por muito esforço e muita dedicação de uma equipa da qual eu tive o privilégio de fazer parte e de ser coordenador técnico. Portanto, falando um pouco do projeto, o projeto foi financiado por uma duração de 2 anos, acabou-se por prolongar por mais 2 até 2020. A coordenação foi assegurada pela Sociedade Portuguesa Botânica e pela Associação Fitos, em parceria com o ICNF. O financiamento foi cerca de 412 mil euros, a maioria dos quais vinham do Fundo de Coesão através do POSEUR. O Fundo Ambiental contribuiu com 12,2% e o restante seriam fundos angariados pela Sociedade Portuguesa Botânica. O problema é que tivemos uma surpresa, que as despesas não comparticipadas pelos financiamentos ascenderam a um valor bastante elevado de 85 mil euros. Os objetivos principais do projeto eram melhorar o conhecimento da distribuição e do risco de ameaça das espécies de flora nativas de Portugal, publicar a primeira lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. À data de 2016, Portugal era um dos únicos 3 países da Europa que não possuíam uma lista vermelha da flora e, felizmente, hoje vamos acabar com isso. Mas também queríamos que isto fosse um projeto inclusivo da comunidade botânica nacional. Isto não poderia ser de outro modo, porque o conhecimento não está confinado em 2 ou 3 pessoas, nem em 2 grupos. Portanto, tentámos que isto fosse um projeto que abrangesse o máximo possível das pessoas interessadas pela botânica. E, por outro lado, também queríamos que isto fosse um alerta para a perda de diversidade da flora nacional. Portanto, algumas ideias a reter. Segue uma metodologia desenvolvida pela IUCN, que nós já vimos um pouco na apresentação anterior. Este é um projeto datado, portanto, resulta da informação que foi compilada entre 2016 e 2018, a melhor informação possível que foi possível obter durante esse período, e é uma ferramenta para a conservação. Deve ser considerada apenas como um diagnóstico que nos transmite a informação que é necessária para nós percebermos o que é que se passa. Não é uma lista de espécies a proteger, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para chegarmos quer a uma lista de espécies a proteger, quer a outras medidas de conservação. Passando muito rapidamente, este caso é uma avaliação de âmbito regional, portanto foi só Portugal continental, não os Açores nem o arquipélago da Madeira. São 11 categorias que foram utilizadas. Os critérios também já foi visto há pouco. Só para realçar que os principais critérios utilizados acabaram por ser o B, o C e o D. Porquê? Porque eram aqueles para os quais tínhamos informação que era possível aplicar os critérios. Uma pequena síntese do trabalho realizado. Houve uma grande parte de trabalho que foi preparatório, portanto, isto era um trabalho bastante grande. O preparatório preliminar incluiu uma formação de uma equipa, uma seleção de plantas-alvo e uma planificação do trabalho que era para ser feito. Depois, as tarefas executadas envolveram a criação de um portal de trabalho, a compilação de dados, as avaliações e, finalmente, a divulgação do projeto. Portanto, na questão da formação da equipa, o envolvimento da comunidade botânica nacional foi uma prioridade para nós. Nós tentámos envolver o máximo possível de pessoas que conhecêssemos e pedimos a essas pessoas para envolverem também as pessoas que elas próprias conheciam, desde a parte da academia, como os professores universitários e investigadores, à parte empresarial, das empresas de consultoria ambiental,
ou mesmo trabalhadores independentes, e muitos amadores da botânica. Muitas pessoas apaixonadas pela botânica que fazem um trabalho fantástico um pouco por todo o país. Decorreram 2 reuniões da Comissão Científica, uma exatamente na fase preliminar para se preparar uma série de questões, a formação da equipa e a seleção das espécies, por exemplo, e outra decorreu já após o primeiro ano de trabalhos. Esta segunda serviu-nos para afinar metodologias, identificar problemas e propor soluções de trabalho. Decorreu também uma ação de formação sobre a aplicação dos critérios e categorias da IUCN. Isto porquê? Porque tínhamos poucas pessoas experienciadas na utilização destes critérios e categorias em trabalhos anteriores. Teve cerca de 30 participantes e foram este grupo que depois a grande base das avaliações e revisões foi feita por eles. A equipa contratada foram 14 técnicos no total, 3 associados ao trabalho de compilação de herbário, 7 técnicos de campo e 4 pessoas na equipa de coordenação, sendo que destas pessoas todas, só 2 das pessoas da equipa de coordenação é que estiveram o tempo inteiro, todas as outras foram a tempo parcial. Portanto, este trabalho seria impossível se não houvesse um grande envolvimento de um corpo de voluntários que foram imprescindíveis para a qualidade do trabalho. As tarefas de cada voluntário eram atribuídas consoante a sua disponibilidade, o seu interesse em determinado grupo ou espécie e a região geográfica onde a pessoa estava inserida. Isto porquê? Para não sobrecarregar ninguém com demasiado trabalho. É claro, com uns quantos que foram sobrecarregados, daí peço as minhas desculpas, mas a ideia era que cada uma destas pessoas sentisse parte do trabalho, que se o contributo fosse importante. Mesmo que fosse só para uma espécie, esse contributo teve uma importância no resultado final, que foi um somatório do trabalho individual de muitas pessoas. Uma dessas pessoas que eu gostaria de destacar foi o Coronel José Manuel Rosa Pinto, que faleceu no início de 2018 e infelizmente não pode estar aqui presente num trabalho que ele também participou e que fica para a história o seu legado, e a singela homenagem que nós fizemos no livro é mais do que merecida. Portanto, falei há pouco da seleção de listas de espécies-alvo. Em Portugal continental existem cerca de 2.900 espécies nativas. Era impossível fazer a avaliação de todas em 2 anos. E então foi necessário escolher quais as espécies às quais nós iríamos tomar mais atenção, concentrar os esforços nessas espécies. Um dos critérios são as espécies endémicas de Portugal continental. O outro, as plantas protegidas pela Diretiva Habitats. Este fazia parte das contrapartidas dos financiamentos. As plantas sem registros recentes de ocorrência, ou seja, plantas que poderiam suspeitar que já estivessem desaparecidas, e plantas que cumprissem 2 destas condições. Muitas delas já relacionadas com aspectos que depois são utilizados na aplicação dos critérios da IUCN. Isto deu-nos um resultado final de cerca de 620 plantas-alvo. Na altura nós já suspeitávamos que fosse demasiado, e na verdade, seja dita, foi um número bastante elevado de plantas-alvo, mas ao mesmo tempo nós assumimos este compromisso porque este número já era algo representativo. Eram cerca de 1/5 da flora de Portugal continental, da flora nativa de Portugal continental, então já era um número que tinha alguma representatividade e tentámos alcançá-lo. A planificação foi prevista um trabalho sequencial, dado o apertado do tempo. O trabalho era sequencial, numa primeira fase, compilação de dados. Porquê? Porque nós identificámos desde o início que havia graves lacunas do conhecimento. Havia espécies que até pareciam que eram muito bem conhecidas e depois não tínhamos qualquer informação útil para ser utilizada nos critérios. Portanto, a primeira fase foi a compilação de dados. Uma segunda fase, a redação das fichas de avaliação, que era os textos de suporte com a informação, que era a avaliação preliminar. Uma terceira fase de revisão e uma quarta fase, onde se fazia a aprovação final e a publicação das fichas. A criação do portal de gestão de dados foi um dos momentos, um dos produtos melhores deste trabalho. Porquê? Porque foi o único portal para todas as fases do processo de avaliação que tinha como vantagens concentrar todos os recursos necessários para a avaliação numa mesma ficha. Desde a compilação de dados ao seu processamento, depois à fase de revisão das fichas, era tudo feito no mesmo portal. Este portal também permitiu o trabalho em rede, portanto, cada pessoa podia colaborar a partir da sua casa e cada um dos colaboradores poderia desempenhar diferentes funções. Também permitiu outra coisa, uma melhoria contínua do desempenho do portal. Isto pode ser visto, por exemplo, quem começou a trabalhar no início, o portal era bastante lento. Nós tivemos o apoio da Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída para ter um servidor de alto rendimento que melhorou imenso a qualidade do portal de trabalho. E temos que referir
várias ferramentas foram desenvolvidas para cada um dos problemas que se punha, e aqui tenho que fazer um destaque à colaboração voluntária do Miguel Porto, que foi o responsável pela programação de todo o portal, e que sem essa ajuda seguramente era impossível termos este trabalho pronto feito a tempo. Algumas ferramentas, vou passar muito rapidamente pelas ferramentas de compilação de dados, só para vos dar uma ideia geral do trabalho que foi feito e do que está ao serviço da comunidade. É possível carregar tabelas de dados em formato de texto ou ficheiros KML. É possível georreferenciar os dados de herbário ou de bibliografia. Tínhamos ferramentas que iam buscar os topónimos, nós selecionávamos qual era o que fazia sentido e atribuímos umas coordenadas com uma precisão relativa a cada uma das ocorrências. Era possível adicionar registros clicando diretamente no mapa. Era possível fazer uma gestão dos dados pessoais de ocorrências e usando também personalização da vista de trabalho. Portanto, nós tínhamos uma vista de trabalho para a lista vermelha, mas cada um podia depois mudar à sua maneira. A página inicial das avaliações tinha filtros e uma caixa de pesquisa para facilitar a navegação e a identificação dos responsáveis pelas diferentes fases. Para a edição de textos tínhamos alguns campos que eram automaticamente calculados, tínhamos várias ajudas, tínhamos, por exemplo, para inserir bibliografia, tínhamos também funcionalidades para aplicar os critérios, como atalhos para os documentos da UCN, uma seleção simplificada dos critérios e categorias e, muito importante, um alerta para erros, existência de erros na seleção dos critérios. Isto porquê? Para evitar que realmente que a informação que... Isto fazia o quê? É que a informação que constava nas fichas era imprescindível para os critérios estarem certos. Então, se faltava alguma informação, isto dava o alerta exatamente qual era o campo que a pessoa devia ir tomar atenção, porque o critério não podia ser aplicado. Também havia funcionalidades para a revisão, portanto, era feita por pares na própria página e as respostas ficavam também na própria página, num campo diferente. Para a coordenação também havia algumas ferramentas de auxílio, como o registro automático, a bloquear as edições, porque a certo momento nós temos que parar as fichas, e possibilidade de salvar versões. Outras ferramentas, ainda há pouco disse que cada colaborador podia ter diferentes papéis, teve que haver uma ferramenta que permitia gerir esses papéis. Havia uns privilégios gerais, como a possibilidade de visualizar todas as fichas, mas não escrever, e privilégios específicos para algumas espécies, que, por exemplo, permitiam a algum colaborador editar os campos de texto de uma determinada ficha ou editar ou fazer a sua avaliação. Outras ferramentas úteis foi uma ferramenta para a resolução de problemas taxonómicos, por exemplo, as sinonímias. Os dados de herbário, às vezes, a mesma planta pode estar com nomes antigos, e então esta ferramenta o que permitia era que, mesmo tendo dois nomes diferentes, os registros dessa espécie apareciam no mesmo mapa. Foram encorajados os colaboradores a identificar e a relatar problemas destes e resolver muitos problemas. Em relação à compilação de dados, a parte dos dados, da recolha de dados em herbários e em bancos de germoplasma serviu para quê? Para termos uma noção da distribuição histórica da maior parte das plantas-alvo. Quase todos os herbários nacionais aderiram ao projeto. Tivemos também a participação de 3 bancos de germoplasma e tivemos 3 técnicos a parcial com colaboração de vários voluntários. Haveremos de ver com vários problemas e os voluntários ajudaram, muitos deles ligados às próprias instituições, ajudaram imenso no desenvolvimento desta tarefa. Outra, não posso deixar de referir o FloraOn, que foi uma base importantíssima de dados de flora, permitiu muita da análise preliminar que nós fizemos, foi com base no FloraOn, mas tivemos também outras fontes, como artigos e teses científicas, estudos de impacto, dados pessoais. Houve vários colaboradores que cederam voluntariamente os seus dados pessoais em algumas regiões. Estou ali, por exemplo, da Estrela, do Sado, do Sudoeste, do género Limónio, houve várias colaborações. Outros trabalhos, aqui referir o trabalho da década de 90, foi feito por várias instituições académicas, a distribuição geográfica das espécies a proteger em Portugal, que foi uma base com cerca de uma centena de espécies, também usámos esse trabalho como referência, e entrevistas aos botânicos séniores, botânicos que têm uma experiência muito vasta e que nem sempre está traduzida em coisas que nós conseguimos aceder, artigos ou tudo mais, e este parece-me ser um método de trabalho que no futuro deve ser explorado, que realmente funcionou bem. Foi pena não ter sido possível fazermos mais devido aos constrangimentos temporais. O trabalho de campo serviu para quê? Para preencher lacunas de informação atual. Para muitas espécies, nós não sabíamos quais as ameaças no terreno, se os núcleos ainda existiam nas suas áreas de ocorrência histórica. Então, o trabalho de campo, que não é um componente normal na realização de uma lista vermelha, para que nós tivéssemos dados atuais e dados relevantes para fazer a avaliação correta,
foi necessário investir no trabalho de campo. Uma das componentes foi a prospecção dirigida às espécies-alvo, outra foi a prospecção em quadrículas sem informação, que também resultava das condicionantes do financiamento que tivemos. Foi desenvolvido um fluxo de trabalho que permitiu minimizar o esforço de campo necessário. Isto permitia sinalizar o quê? Para cada espécie, o que é que realmente temos falta de informação e vamos concentrar-nos nisso. Para uma espécie podia ser mais locais de prospecção em redor do seu sítio, para outras era necessário estimar o tamanho da população. Mas para cada uma delas nós tentámos saber o que era realmente necessário. Tivemos 7 técnicos de campo, cada um teve alocado a uma região, disponibilizámos algum material, como fichas de campo, protocolos para recolhas de dados, GPS com o software Alpine Quest, e cada um deles ia para o campo carregado com um KPML do registro das espécies que deveria confirmar. Isto após o tal fluxo de trabalho ter sido corrido, nós sabíamos, olha, é preciso ir ver estas espécies e dávamos os registros históricos que tínhamos. Já estava a passar pelos voluntários, que foram uma parte importantíssima também nesta componente de campo. Os voluntários podiam estar distribuídos quer por uma região geográfica, houve regiões onde houve um maior apoio do voluntariado, pessoas que vivem no local e que realmente se disponibilizavam para ir alguma solicitação que nós fizéssemos iam se disponibilizar, mas também podia ser dirigida a grupos taxonómicos ou biológicos. E aqui eu gostava de dar 2 exemplos muito concretos, não querendo descurar os outros, mas 2 exemplos muito concretos de colaborações que correram muito bem e que achamos que mereciam ser relevadas aqui. Um deles foi a Associação de Orquídeas Silvestres de Portugal, que colaborou connosco na realização das avaliações das fichas das espécies de orquídeas e que fazem um trabalho de monitorização já com largos anos. E o que é que isto nos permite? A monitorização permite-nos acompanhar as tendências populacionais, ter informação do tamanho dos núcleos e das ameaças no terreno. Isto para mostrar o quê? A importância de ter pessoas que realmente andam no terreno, a importância da colaboração desta e de outras associações semelhantes que possam ter pessoas no terreno a ver o que é que se passa realmente. Por outro lado, queria destacar também um grupo que se formou espontaneamente durante o projeto da Lista Vermelha, foi um grupo de trabalho das aquáticas, de pessoas que de um momento para o outro começaram a colaborar e a aumentar exponencialmente o conhecimento das plantas aquáticas, o conhecimento atual das plantas aquáticas em Portugal continental. Este grupo também, outra coisa importantíssima é que não ficou pelo fim do projeto da Lista Vermelha, continuam a fazer prospecção no campo, continuam a colher dados. Ainda este ano foi confirmada a Valigeneria spiralis, uma planta que nós suspeitávamos que ainda existisse e que não conseguindo comprovar isso durante o projeto da Lista Vermelha, mas foi agora em 2020. Portanto, isto resulta do quê? De uma continuidade do trabalho que é necessária e do envolvimento de toda a sociedade nestes trabalhos. Na redação dos textos de suporte, portanto, isto é só um exemplo de uma síntese da ficha de avaliação. Havia 9 secções com diferentes tipos de informação e era o preenchimento destas secções que depois dava a informação para se poderem aplicar os critérios. Que era o segundo momento. Foram preparados tutoriais para trabalhar no portal e disponibilização dos guias metodológicos. Este foi traduzido para português. E nesta avaliação de jurisdição tiveram 74 pessoas envolvidas na preparação dos textos de suporte e foram feitas as avaliações por 31 avaliadores qualificados. Foi um processo colaborativo, no qual se encorajou a comunicação entre os envolvidos. Algumas fichas, por exemplo, foram escritas a 3 mãos, pessoas que conheciam uma parte do território, principalmente as espécies de distribuição mais alargada, cada um conhecia uma realidade diferente, então foi um processo muito colaborativo e encorajou-se realmente que houvesse essa comunicação. Foi um processo aberto. Eu há pouco mostrei um privilégio que era a possibilidade de visualizar as fichas. Isto para quê? Para que qualquer colaborador pudesse, uma espécie que tivesse interesse, ir ver o que é que estava a ser feito e se tivesse alguma sugestão, era encorajado ou a comunicar-nos a nós ou a comunicar diretamente com o responsável, caso conhecesse. E também foi um processo evolutivo. O primeiro ano de trabalho, no qual avaliámos as espécies da Diretiva Habitats, porque eram aquelas que à partida nós tínhamos mais informação, serviu de teste à metodologia para o ano seguinte, na tal reunião que eu falei logo ao início. A revisão foi feita por 35 pessoas, com experiência ou com formação na aplicação dos critérios, e mais 5 revisores do conteúdo, com a colaboração do ICNF nesta parte. Sempre que possível, o revisor possuía algum conhecimento da planta avaliada, mas muitas vezes isso não era possível, porque nem o avaliador, nem quem escreveu os textos, havia plantas que realmente nós tínhamos muito pouco conhecimento, e este projeto também serviu um pouco de exercício de humildade para a comunidade botânica. Há muito, muito mesmo por saber.
Portanto, novamente foi um processo dinâmico e transparente. Vocês viram que todos os comentários eram feitos na ficha e, após a aprovação, seguiam para a fase de validação pela equipa de coordenação. Falando um pouco das principais dificuldades, está aqui uma paisagem que é bem ilustrativa daquilo que nós sentimos um pouco ao longo deste projeto. É bonita, mas foi um caminho árduo. As complexidades burocráticas, pois não poderia deixar de ser. Devido aos financiamentos que tivemos em 2 anos, tínhamos que concluir o projeto e levávamos meses para conseguir fazer contratações, o que não faz sentido. O prazo inicial verdadeiramente era irrealista para fazermos 620 espécies. Foi uma luta contínua contra o tempo, sempre cada atraso que acontecia provocava atrasos mais sucessivos a jusante e nós fomos sempre lutando para minimizar esses atrasos. E outra grande dificuldade foi angariar o financiamento para suportar as despesas não comparticipadas e foi um dos motivos pelos quais durante algum tempo o projeto esteve parado. A nível da recolha de dados de herbário, tivemos alguns imprevistos, como algumas instituições estavam temporariamente fechadas para manutenção, portanto alguns dados que deviam ter entrado logo ao início só entraram já no final de 2017, por exemplo. Havia, em alguns casos, falta de informatização de registros, motivo pelo qual tivemos técnicos a fazer recolha e voluntários, alguma desatualização da nomenclatura, algumas identificações incorretas, e isto só se resolvia realmente com a experiência de quem estava a desenvolver a tarefa ou com a sua atenção, e muitas vezes nós, em alguma espécie que nós no registro depois parecíamos ter dúvida, contactávamos os voluntários que estavam ligados às instituições e pedíamos para confirmar lá o registro tal para ver se a identificação está correta. E outro problema eram os topónimos desconhecidos e que nos faziam perder muito tempo na georreferenciação. E só uma nota à parte é que faltam recursos realmente para se manter estes importantes repositórios da nossa história natural. No campo, os principais problemas, a inacessibilidade a alguns locais, que era esperado. Nós tivemos escarpas, lagoas, silvados. Portanto, houve trabalho de campo feito de canoa, peço desculpa, só para imaginarem. Imagino que tenha havido de arnês também. A sazonalidade da floração, e isto também nada que não se fosse de esperar, só que é mais agravado quando nós estamos a lidar com espécies das quais não temos quase conhecimento nenhum. Não sabemos quando é que é o pico de floração, sabemos que floresce na primavera e agora é por tentativas. E houve espécies que realmente necessitaram de várias tentativas para o conseguirmos. Depois, fatores imprevisíveis, como os incêndios florestais de 2017, que durante algumas semanas impediram completamente que alguém fosse para o campo por motivos de segurança. Havia atrasos na recepção dos dados, por exemplo, a questão dos dados georreferenciados demorou algum tempo a conseguirmos dar estes dados aos técnicos e, por vezes, já era fora da época ideal. Alguns dados históricos, a georreferenciação era possível, portanto, nós não fazemos a mínima ideia onde é que a planta foi colhida em 1946, sabemos que foi nos arredores daquela terra, e depois era a experiência de cada pessoa que ia procurar no habitat mais indicado. E outra grande dificuldade teve a ver com as contagens estimativas da população, porque nós quisemos combater o erro associado às estimativas grosseiras, porque dependem muito da percepção visual de cada pessoa. Decidimos uma metodologia de trabalho e propusemos, testámos no campo e depois vimos que era demasiado morosa e complexa de aplicar no terreno. Outras dificuldades, isto já na fase das fichas, foi a compreensão e a utilização adequada dos critérios das categorias. Havia confusões com o uso corrente de alguns termos que, no âmbito da UCN, têm uma leitura diferente. Havia pessoas com ideias pré-concebidas da categoria que a planta devia ter e depois a informação não batia certo, daí os tais alertas. E havia, como num universo tão grande, também visões extremadas, pessoas completamente otimistas, que isto está tudo bem, é mesmo assim, a natureza a seguir o seu caminho, e outras que, era o contrário, eram pessimistas demais, que está tudo desgraçado, vai tudo morrer. Portanto, nós tentámos sempre procurar um equilíbrio racional, não deixando dar aso a extremismos nesta avaliação. A aplicação das categorias de DDN também foi algo problemático, porque são as únicas que não têm critérios bem definidos. E depois uma grande heterogeneidade na redação dos textos, que foi um dos problemas que nos consumiu muito tempo e esforço na fase de revisão. Isto também tem um lado positivo que resulta da colaboração de 74 pessoas, mas depois realmente foi muito trabalhoso conseguir esta heterogeneidade, resolver isto. A utilização do portal de trabalho, a tal está, a melhoria contínua que eu falei há pouco, também tinha o seu lado mais problemático, que era de um momento para o outro havia ferramentas novas e era preciso haver sempre um acompanhamento com novas indicações para trabalhar com o portal e nem sempre isso foi possível e pronto, e há pessoas que não se ajeitaram desde o início e depois perderam o comboio. E o outro problema
lá está, a disponibilidade e compromisso dos colaboradores. Houve colaboradores voluntários com mais disponibilidade ou menos, portanto, muita gente teve numa fase que realmente tinha pouca disponibilidade e havia pessoas que, para cumprir prazos, era um problema, mas nós não podíamos perder tempo com isso, tínhamos que avançar e se alguma pessoa tiver ficado ofendida com nós termos avançado, pois tinha mesmo que ser, porque com 2 anos, nós, como eu disse, nós fomos sempre trabalhando a avançar para conseguirmos superar isto. Para a divulgação, temos o portal público do projeto. Estamos neste momento a fazer a publicação do livro e a conferência pública. Daqui a pouco a Ana Francisco irá apresentar o livro propriamente, mas queríamos que isto fosse realmente um momento de divulgação do nosso património botânico e um momento de alerta para a sociedade para o problema da perda de biodiversidade. As notas finais. Isto foi um diagnóstico alargado da restrição da flora nacional. Foram identificadas as lacunas de conhecimento. Foi um importante esforço colaborativo. Foram desenvolvidas ferramentas de trabalho que vão ficar ao serviço da comunidade. Nós, a Sociedade Portuguesa, pretende continuar que o portal de trabalho se mantenha vivo. Mas, por outro lado, ainda temos 4/5 da flora de Portugal continental por avaliar e mais a flora dos Açores e a flora da Madeira, que não entraram neste projeto. E, por outro lado, a avaliação da extinção das espécies deve ser encarada como um trabalho em curso, porque as ameaças evoluem. Umas foram mais importantes no passado, outras estão a ser mais importantes agora, e no futuro isto vai ser também diferente. E, por outro lado, as fichas devem ser reavaliadas também, porque o conhecimento também se vai alterando. Muitas espécies nós já melhorámos o conhecimento desde 2018 para 2020. Portanto, nós temos uma base de trabalho, temos uma equipa, temos ferramentas e temos uma necessidade. E eu queria só terminar com esta nota. A pergunta é: que futuro para o projeto da Lista Vermelha? Nós estamos preparados para deixar ficar por aqui um projeto que fornece informação que permite tomar as melhores decisões em termos da conservação da natureza e do nosso património natural? Eu acho que num período em que estamos com uma maior sensibilização, quer do público em geral, para o problema da perda da biodiversidade, quer também da tutela, como hoje já ouvimos, eu acho que a palavra deve ser de esperança e devemos fazer todos realmente força e, dentro de cada uma das nossas capacidades, força para que realmente se mantenha este projeto e que haja uma continuidade, porque há muitas espécies ainda por avaliar. Muito obrigado a todos. Bem-aja, André, por esta excelente intervenção e daria de imediato a palavra tanto ao colega Miguel Porto, que nos vai falar sobre as plantas ameaçadas e extintas em Portugal continental. Alguns dos resultados do projeto, de uma forma abreviada, já sabem que o tempo está curto. Como o André disse, a flora nacional tem cerca de 2.900 espécies autóctones, foram avaliadas 630 espécies, e das quais ameaçadas e extintas deu um resultado de 400 espécies, o que é, obviamente, a partida. Portanto, atentando aqui neste número, das 400 espécies ameaçadas e extintas, temos estes cifras que estão aqui, portanto, vulneráveis 170, mais ou menos, em perigo 130, mais ou menos, criticamente em perigo 84. É preocupante. Temos ali ainda 2 categorias, quase ameaça e pouco preocupante. Algumas espécies extintas, 2 espécies extintas, a nível mundial, 2 extintas. 17 espécies regionalmente extintas, o que quer dizer que estão extintas em Portugal, mas persistem ainda em outras partes do mundo. E 19 espécies com dados insuficientes, portanto, considerou-se que não era possível avaliar condignamente, portanto, ter dados suficientes para avaliar rigorosamente a categoria de ameaça. Eu passo já diretamente, vou a casos concretos, portanto, vou já só fazer um breve súmula geral e passo logo a seguir a casos concretos falando de espécies e de ameaças concretas no terreno, e vou abreviar bastante, vou ter que passar à frente de algumas espécies porque realmente o tempo está curto. Portanto, de uma forma geral, este mapa aqui representa o número de espécies ameaçadas por cada quadrícula de 10 por 10 km. É muito evidente que há espécies por todo o país, mas também é evidente que há uma série de pontos do país, muito vermelhos escuros, né, que podemos chamar de hotspot. São pequenas áreas do país que concentram um grande número de espécies ameaçadas no mesmo local. Há uma série de Serra da Estrela, Trás-os-Montes, por aí fora, Algarve, por aí fora, há diferentes hotspots.
No entanto, eu queria deixar uma mensagem importante. Não nos devemos deixar ofuscar pelos hotspots, ou seja, os hotspots são fundamentais, têm uma quantidade fantástica de espécies super importantes e ameaçadas, mas uma boa parte também está fora dos hotspots. Portanto, aquele mar de quadrículas clarinhas, que tem poucas espécies, tem poucas espécies em cada uma delas, mas no seu conjunto tem também uma grande quantidade de espécies ameaçadas que não se encontram nos ditos hotspots. Portanto, é preciso uma visão de facto integrada para olhar para as duas coisas. Não ficarmos logo ofuscados, digamos assim. Passo já para casos concretos. Começo por um caso muito famoso, isto é um dos casos mais famosos ultimamente, hoje em dia, que tem relativamente à flora lúnica dos solos básicos do Alentejo. O Alentejo é muito grande e uma grande parte do Alentejo é montado de azinheiro, de ceveiro e por aí fora. Mas há uma região do Alentejo mais restrita, ali pelos arredores de Beja, que tem solos básicos. Solos derivados de calcários e derivados de outras rochas não calcárias que também geram solos básicos. E os solos são de facto, têm uma flora de facto única. E essa flora está associada muito às culturas tradicionais de sequeiro que sempre ocorreram nesses solos. Por exemplo, olivais tradicionais de sequeiro, searas, tudo isso. Tudo culturas extensivas que ao longo das décadas e séculos foram sempre feitas naquele tipo de solos, que são solos muito bons. E a verdade chega à conclusão, depois deste diagnóstico, é que 30 espécies de flora ameaçadas ocorrem nestes solos que estamos aqui a falar do Alentejo. 20 das quais estão concentradas naquela região entre Ferreira do Alentejo e Serpa, que é a região mais falada neste problema. E o que está a acontecer não é novidade para ninguém, já desde há várias décadas, uma década pelo menos, mais de uma década, é a substituição desses sistemas extensivos por sistemas intensivos de regadio. E essa substituição, o problema aqui é que altera radicalmente as condições ecológicas dos sítios. Portanto, passamos de uma cultura que não é regada, extensiva, com muito pouca intensidade, passamos de uma cultura dessas para uma cultura muito intensiva, com rega, com recursos agroquímicos, por aí fora. Isso altera radicalmente as condições locais de habitat e é uma ameaça muito, muito grave, mesmo gravíssima para estas espécies que dependem desse tipo de ambientes, estas 20 espécies ameaçadas que eu falei. Passando a números, tem aqui um polígono mais ou menos grosseiro que delimita a região do Alentejo, ali é Beja, ali no centro é Beja, a região do Alentejo que tem condições para a ocorrência destas tais 20 espécies ameaçadas, portanto, corresponde aos tais solos básicos não calcários que vão desde Serpa até Ferreira. E é aqui basicamente onde estas espécies existem, onde são concentradas. Atento agora na parte só a oeste do Guadiana, está aqui o Rio Guadiana, fiz uma cartografia. Em 2016 tínhamos cerca de 3.800 hectares de culturas intensivas de regadio. Neste caso, a maior parte deles eram olivais intensivos, mas é um bocado indiferente qual é a cultura. A questão aqui, se é olival ou mundial, não é muito relevante. O que é relevante é a questão de ser regadio, uma cultura permanente de regadio intensivo. Esse é que é o problema aqui. Em 2016 tínhamos 3.800 hectares, que estão aqui caracterizados a amarelo. Em 2019 temos 6 vezes mais, portanto, estas manchas vermelhas, portanto, houve um aumento drástico e, obviamente, que toda a gente percebe porquê, não é? Portanto, a economia, etc., tudo mais, disponibilidade de água para rega, tudo isso permite, de facto, este crescimento exponencial desta ameaça. E é problemático, de facto, porque estas 20 espécies ameaçadas é aqui que elas existem, de facto, neste polígono verde. Basicamente, hoje em dia temos cerca de 32% da área onde elas podem sobreviver tem culturas permanentes de regadio. E já não estou a falar noutros habitats que não são propícios, por exemplo, culturas anuais de regadio, campos de milho e tudo assim, também não têm essas espécies, eu não cartografei esses, portanto a área ainda será menor do que aquela que estou aqui a mostrar. Claro que a espécie mais famosa, já toda a gente adivinha qual é, a Linar ricardoide, é uma espécie, é um endemismo desta região. É um nicho exclusivo, portanto, a planta no mundo inteiro só existe, de facto, ali nos arredores de Beja, Serpa e tal, com um ponto isolado ali perto de Évora, classificado como em perigo, na lista vermelha, e de facto é um habitante exclusivo destes ambientes. Se virmos a área nuclear desta espécie, portanto, esta espécie ocorre em diferentes pontos, mas de facto aqui nestes dois polígonos azuis, aqui está, de facto, aí mais de 80% da população mundial da espécie está ali dentro dos polígonos azuis, e reparem que há uma grande colisão com os problemas que estamos aqui a falar. E isso, de facto, justifica esta avaliação do risco de ameaça desta planta, que é bastante elevado.
Mas não é a única espécie, lá está, como eu falei. Portanto, esta espécie é de facto é a única que é endémica de Portugal, é a única que só existe em Portugal e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida de a conservar. Mas há pelo menos mais de 18 outras espécies que estão ameaçadas e que partilham um habitat com esta planta. Tenho aqui algumas fotografias, não vou falar delas todas, obviamente, senão é impossível. Mas basicamente a maior parte destas espécies que estão aqui são ervas anuais, assim, que vivem de facto nessas comunidades associadas a estes sistemas de sequeiro. E todas elas com categorias de ameaça, 2 criticamente ameaçadas, umas quantas em perigo e várias vulneráveis, portanto todas elas com categoria de ameaça. E que estão de facto em risco e que, se mantiverem estas tendências, elas de facto podem ficar em risco muito mais sério de conservação em Portugal. Vou só detalhar num dos casos, esta alcaçofra rasteira, Cindra turniforte, é uma delas, é uma espécie que habitante exclusivo dos pousios nestes solos básicos, que é uma espécie muito rara, mesmo em Espanha. A Espanha é raríssima, em Portugal há mais núcleos do que em Espanha, e basicamente, apesar de ter uma área de distribuição aparentemente grande, como está ali, a verdade é que a maior parte dos núcleos produzentes desta espécie são núcleos diminutos. Portanto, alguns destes quadrículas são só um indivíduo que lá está, no planta. E basicamente, apenas em 2 locais do país existem núcleos realmente grandes e viáveis, um ali para uma população ali para o lado do Terrão e outro ao pé de Serpa. No entanto, isto era em 2017. Em 2018, o que acontece é que o segundo maior núcleo existente desta espécie, a nível mundial, estou a falar de nível mundial, foi eliminado com a expansão de um olival intensivo para uma área pequenina que estava, aquele retângulo vermelho, onde estavam concentrados mais de 1000 indivíduos desta planta. Expandiram o olival para ali, pronto, herbicida, com fartura, e foi eliminado, portanto, em 2018, durante as avaliações, isso aconteceu durante as avaliações. Portanto, basicamente, agora temos apenas um grande núcleo desta espécie existente no mundo. O resto são pequenas coisas de satélite. Mudando agora para outro tema completamente diferente, os feitos da Serra de Valongo, ali no Porto. É um caso muito grave para 3 plantas que estamos aqui a falar. Nessa serra, basicamente, 3 fetos extraordinários. Estes que estão aqui, que são relíquias de outros climas e que estão totalmente isoladas ali naquela serra, em ambientes muito específicos. Os 3 estão em perigo crítico de extinção e têm razão para isso, porque têm, basicamente, um núcleo populacional diminuto, muito poucos indivíduos, e a serra está muito degradada já devido às plantações muito extensas de eucalipto e de invasoras, tudo mais. Portanto, tudo isto vai estar a alterar o ambiente dali. Os fetos são plantas que precisam de muita umidade e eles estão basicamente encaixados nestas fendas, que são minas antigas dos romanos, de ouro, lá para baixo, que é onde ainda tem alguma umidade, porque de facto com a plantação de eucalipto, com as exóticas, toda a serra secou bastante. E hoje em dia eles só são encontrados nestas pequenas fendas de rochas e em pequenos taludes muito sombrios. Um deles, por exemplo, o palhinheiro Serna, poderá ter mesmo desaparecido muito recentemente devido a umas obras de construção de um caminho, portanto está mesmo em perigo crítico de desaparecer. Passamos a outro tema, completamente diferente. O litoral algarvio é um caso também já algo clássico, porque o litoral algarvio, ali na região de Faro, tem uns solos muito particulares e tem uma série de espécies de distribuição muito restrita que estão associadas a essas areias e a esses arenidos que existem lá para baixo nos arredores de Faro. Mas claro, essa região estão associadas a este tipo de ambientes, portanto, matos abertos, pinhais e solos arenosos. E estas são, assim, as espécies principais de que estamos a falar. Todas elas bastante ameaçadas. Por exemplo, aqui eu realço apenas aqui a Armeia gadita, uma espécie de qual hoje em dia só se conhece um indivíduo em Portugal. Havia núcleos históricos de 20 indivíduos e assim, mas nunca mais foram vistos. Provavelmente devido ao desenvolvimento urbano, devem ter desaparecido. Portanto, existe apenas um indivíduo. A outra Armeia vulpita também não está em bons lençóis, tem apenas 20 indivíduos conhecidos em Portugal hoje em dia. Também restos de uma distribuição maior anterior. E existe já uma espécie extinta, regionalmente extinta, portanto, que haveria em Faro, o último registro de 1887, que o extratos. O problema é um clássico, não é? Um problema que já tem várias décadas, não é? É a urbanização turística. Veem que as plantas estão concentradas nestas manchas verdes, que são pinhais, mas que estão totalmente fragmentadas no meio de campos de golfe, urbanizações muito grandes, urbanizações de diferentes características. Portanto, isso foi sendo comido ao longo das décadas anteriores. Agora continua a haver ameaça, talvez não seja tão forte como antigamente, mas continua a existir essa ameaça.
de desbaste de pinhais para o urbanismo. E como se isso não bastasse, ainda acontecem coisas destas, que é os poucos pinhais que sobram, às vezes ainda são alvo de operações de limpeza radicais, que eliminam tudo, e que duvido muito que este tipo de espécies conseguisse sobreviver a uma coisa destas. Passando a outro caso, completamente diferente, zonas úmidas, plantas aquáticas e por aí fora. Tem aqui um fotografia de um brejo, assim, que é uma zona, um sítio arenoso, onde se acumula água, coberto de usos e assim. Ora, estes ambientes são ambientes que já são muito raros. São muito raros no país, porque são ambientes de climas mais úmidos, precisam de muita água e, pronto, neste clima mediterrâneo bastante seco, já há muito poucos locais com estas características. Logo à partida, são as espécies que vivem nestes ambientes são logo à partida raras, porque o hábitat é raro. Mas como se isso não bastasse, claro, tem uma série de ameaças associadas. Mais de 30 espécies ameaçadas estão associadas a ambientes úmidos. Estou aqui a juntar também os sacos temporais e tal. É um saco de gatos, é verdade, são coisas muito diferentes, mas pronto, tem um ponto comum que é precisam de água a uma parte do ano. Eu estou a falar agora só das zonas úmidas de baixa altitude, faixa litoral do país, não estou a falar de terfeiros de montanha, assim, isso é outra coisa. Uma série de ameaças ameaçam este tipo de coisas, porque a maior parte destes brejos, marés e terfeiros e por aí fora, estão dentro de grandes herdades agrícolas, grandes herdades onde se faz agropastorícia, onde há intensificação da agropastorícia, constroem-se açudes para o gado beber, etc. Faz drenagem de zonas úmidas para se poder cultivar, e depois ainda por cima ainda há a ameaça do climate change, das alterações climáticas, que pode vir a diminuir a quantidade de precipitação. Portanto, estão condenados basicamente a uma série de ameaças dos quais vai ser difícil reverter a situação. Aqui há alguns exemplos, agora vou só falar num porque eu tive este caso. Aqui o nosso caso, o caso dos Brejos, Circe Miguelvici, de Banda Fabulosa, que um endemismo português, que não se encontra protegido por nenhuma legislação ainda, portanto, é uma planta que só ocorre nestes brejos litorais do Bacia do Sado e do Tejo, mais para o centro e sul do país. Já teve uma distribuição grande no país, já ia quase até ao Porto, não se encontrou, nunca mais se encontrou, extinguiu-se em muitos núcleos populacionais, portanto, hoje restam, os maiores núcleos estão aqui na região do Sado. E os maiores núcleos populacionais desta espécie, portanto, estamos a falar de centenas de indivíduos, estão, de facto, em herdades privadas de exploração agropecuária. Ou seja, basicamente não temos mão naquilo que poderá acontecer. Estão lá ainda, mas a qualquer momento não sabe o que é que poderá acontecer. Um açude em cima, pronto, é suficiente para acabar com este tipo de ambientes. São ambientes muito pequenos, estamos a falar de coisas que têm poucos metros e as plantas estão lá todas concentradas e encalhadas naqueles poucos metros, não dá água. Depois há muitas espécies, plantas carnívoras, a utriculária, o Wolfia, uma planta minúscula, uma série de plantas, agora não vou falar delas todas. Uma delas é aquela orquídea que está ali, já está extinta também, uma das consideradas regionalmente extinta em Portugal. Era uma orquídea que havia na região de Aveiro, em 3 núcleos populacionais. Ela já era rara por si, mas provavelmente com a destruição da habitat, desenvolvimento urbano, poluição, nunca mais foi vista. E esta orquídea tem sido monitorizada, como o André disse, pela Associação das Orquídeas, e nunca mais foi vista, foi sido monitorizada. Quer dizer, tem sido prospectada e nunca foi encontrada novamente desde o seu registro histórico. Um outro caso assim, conhecido também é o caso do aipo rastejante, o Apium repens, mas que afinal não é Apium repens. Afinal não, isto já foi depois da lista vermelha. O que se pensava que era Apium repens, que é uma espécie europeia, uma espécie que existe em França e assim por aí fora, afinal não, afinal é um endemismo restritíssimo à região de Mil Fontes. É uma espécie endémica de Portugal que só existe em Mil Fontes, com este nome, ele é associado em Mil Fontino. Foi descrito agora há muito pouco tempo, por colegas aqui. E existe basicamente numa subpopulação no mundo, né? Ali a roda de Mil Fontes, uma a norte do Rio Miro, outra a sul do Rio Miro, 2 núcleos populacionais, mais ou menos. E o que aconteceu? Este é um núcleo populacional que se conhecia a sul do Rio Miro, estava num vazio, uma zona pastoreada e tal, que tinha alguma umidade, eu gosto de umidade, havia ali em abundância, centenas ou mesmo milhares de indivíduos que havia naquele ponto, mas aconteceu isto, pronto, um campo de milho. Durante a lista vermelha foi-se lá prospectar, e já não foi encontrada a planta naquele ponto exato, foi encontrado alguns indivíduos dispersos nas redondezas, mas aquele núcleo, de facto, que tinha centenas ou mesmo milhares, já não foi encontrado. E isto dentro do Parque Natural. Portanto, os dois problemas que temos que enfrentar são casos difíceis. Associado a estas questões aquáticas, ainda existe o famoso apagão das plantas aquáticas. Eu isto aqui com 4 espécies, mas há mais. Todas elas muito ameaçadas. E porquê? Elas basicamente apagaram-se do país. Portanto, a vara fistulosa já era uma planta muito rara por si, havia em Aveiro, por ali fora, Figueira de Foz, ali no Sado.
Hoje em dia nunca mais foi vista. O último registro é de 1980 e poucos. Ainda consideramos que possa existir, precisamos de mais prospeção. Por isso ainda temos lá um quadrinho azul ali, sinal de esperança. Pá, não, temos que ir lá ver melhor, porque é preciso mais prospeção. E vivem em sítios muito difíceis de chegar, portanto é difícil de encontrar. A Marcela quadrifólia, semelhante, havia muitos sítios, muitas quadrículas ali, vermelhos, estão a ver. Hoje em dia já não existe. Fomos lá ao sítio, não existe a planta, mas lá está, ainda se admite que possa reaparecer. Não sabemos. Mas está provavelmente extinto. O hidrocárias apagou-se completamente. Isso aí nunca mais foi visto. Tinha muitos, existia por uma grande parte do país, apagou-se. E há outros exemplos deste tipo de plantas. O problema é que estas zonas aquáticas de facto têm uma série de ameaças que cumulativamente vão abarcar tudo, basicamente a poluição, as barragens, espécies exóticas invasoras. Por exemplo, aquilo é tudo jacinto de água que está aqui. Isto não permite que chegue mais nada do que é nativo, uma espécie invasora muito agressiva. E é basicamente impossível de eliminar. Pronto, agricultura, tudo mais, portanto, tudo isso são uma série de ameaças que contribuem para este apagão. Mudando de tema, sítios mais frios, Serra da Estrela, vou ser breve. Já falámos aqui da unicidade da Serra da Estrela, tem condições extremas que permitem desenvolvimento de habitats únicos, que não há em mais lado nenhum de Portugal. Altitude, frio, secura e frio, tudo misturado. Uma série de ambientes que, claro, propiciam espécies únicas daquele sítio. Algumas são inimigos exclusivos da Serra da Estrela. Estamos a falar de torfeiras de montanha, assim com este aspecto. Pioneiros de altitude, portanto, estes matos que existem nas zonas mais altas da Serra, no Vale Central, daquela giesta que só existe na Serra da Estrela, os sítios euromediterrâneos, que estão interpretados com prados específicos aos xerófilos, prados secos de frio. E isto tudo tem uma flora fantástica. Cerca de 30 espécies ameaçadas ocorrem ali exclusivamente na Serra da Estrela. E porquê 30 espécies ameaçadas? Em primeiro lugar, a maior parte delas são núcleos populacionais já muito pequenos por si, portanto, logo por aí tem poucos indivíduos, e logo por aí adquirem a categoria de ameaça, segundo os critérios, portanto, oficiais. Por exemplo, aqui a Argentina tem menos de 300 indivíduos existentes no país, ali a Alcomila tem menos de 100 indivíduos existentes, só existe num sítio da Serra da Estrela, e por aí fora havia muitos outros exemplos. Portanto, criticamente ameaçadas, como não podia deixar de ser nestes casos extremos. E há várias ameaças em particular. Pronto, advindas do facto de elas terem núcleos muito pequenos, porque coisas que às vezes são difíceis de prever, ou às vezes pastoreio demasiado, qualquer coisa, mas depois há uma ameaça que eu deixo de falar todas, que é as alterações climáticas. De facto, se elas conseguiam sobreviver até agora, porque o clima ainda permitia as condições de neve que elas precisam, as plantas precisam de neve bastante tempo lá em cima para conseguir manter este tempo de ambientes. Não é? Se a neve começa a diminuir, elas têm-se todas, basicamente, não têm para onde fugir, basicamente. Ficam em Espanha apenas algumas, e aquelas que são endémicas de Portugal, como a Silvente Fétida, que eu não falei nela, esta que está aqui no canto, é um mesmo restrito da Serra da Estrela, só existe mesmo na Serra da Estrela. Estas extingue-se completamente, se não haver outra hipótese de conservar de outra forma. Diferente, outro ambiente completamente diferente, os leitos cheios dos grandes rios, em particular do Rio Douro e do Tejo também, do Alto Tejo. Os leitos cheios dos grandes rios são ambientes muito particulares. São aquelas regiões que existem nas margens dos grandes rios mediterrâneos, muito rochosas, normalmente ou com rocha ou com depósitos arenosos nas margens e, tal como o nome diz, são leitos de cheia, portanto são zonas que periodicamente são inundadas e voltam a secar no verão. No verão muito secas, no inverno estão debaixo d'água. Cerca de 20 espécies ameaçadas ocorrem associadas a estes hábitats. A maior parte delas estão ali no troço do Douro Internacional e pouco mais. Eu vou agora passar à frente, mas basicamente o grande problema aqui são as sucessivas barragens que têm sido construídas e que, ao repousar a água, pronto, esse ambiente, obviamente, é submerso e acaba-se esse tipo de habitat e daí a sua categoria de ameaça. Uma vez que o tempo está curto, vou passar esta secção para a secção seguinte, que é mais importante. Eu aqui um bocadinho ilustrar um pouco as ameaças imprevisíveis, é que algumas plantas estão sujeitas, mas vou passar para as ameaças emergentes, que se calhar é mais importante neste contexto. Para falar com um bocadinho mais calma. Então, eu queria falar das ameaças imprevisíveis, portanto, aquelas ameaças que não podíamos prever e de repente aconteceram, coisas que, pronto, tipo, estamos aqui, uma planta que está no sítio no meio do mato, não vai acontecer nada de certeza, não há problema nenhum. Depois um dia vamos lá e é um campo agrícola, pronto, esse tipo de coisas, tinha ali uns exemplos engraçados, depois podiam ver quando a apresentação estiver disponível, mas agora vou falar um pouco das ameaças emergentes, aquelas ameaças que estão agora a começar e que temos que agir rapidamente
senão vai ser tarde demais. Começo pelo Barrocal Algarvio. Uma área, esta área aqui de colunas suaves, que é aqui uma área calcária, que tem uma forma muito particular, porque são calcários, já estão isolados dos outros calcários do país. Reparem que os calcários mais próximos estão ali na Alícia e depois na Extremadura. Portanto, estão muito isolados dos outros calcários. Depois têm um clima já diferente, é um clima quente, muito seco, portanto tem uma forma muito particular. Sítio bastante calmo. Tem uma série de espécies ameaçadas. Aqui não estão todas, tem 15 espécies ameaçadas que existem apenas nestes calcários do Barrocal Algarvio. Algumas são mesmo endemismos exclusivos, por exemplo, aqui a Centária Caucasus é um endemismo exclusivo do Barrocal Algarvio. Há outras que são endemismos muito restritos e que têm populações mesmo muito pequenas. Ali a globulária do lado esquerdo em cima, a roxa, tem apenas 50 indivíduos maduros, ou uma coisa assim, tem muito poucos indivíduos existentes em Portugal. Portanto, elas já estão a partir bastante ameaçadas. Algumas criticamente em perigo, etc. por aí fora. Ora, o Barrocal tem sempre resistido até agora porque é um sítio muito pedregoso, muito seco, que é muito difícil de não há água ali, é muito difícil, não estamos a falar do litoral, estamos a falar das serras mais do interior, portanto não há água, não havia nada. Portanto, até agora não havia grandes problemas. Sim, havia urbanismo disperso e tal, mas não havia grandes problemas. Mas a situação hoje em dia é outra. Reparem aqui, tenho aqui uma imagem do Barrocal, 2017, isto é mesmo agora, 2017. Isto é o aspecto típico, são matos, carrascais, em zonas calcárias. Estamos aqui a ver a formação de calcário, todas estas zonas brancas. São rochas de calcário, né? Quase como um lapiaz de calcário. E tem estas espécies ameaçadas, portanto tem uma série de plantas associadas a estes ambientes. Mas o que acontece hoje em dia é isto, né? Fica completamente vazio para instalar um pomar de abacates. Independente de ser um lapiaz ou o que seja, não interessa. E isto é bom para realçar uma coisa. Não há limitações técnicas para o que se pode fazer. Ou seja, aquela coisa de ali é muito pedregoso, não vai acontecer nada. Não. Não há limitações técnicas. Pode ser em qualquer lado, se pode instalar o que quer que seja, independente do tipo de terreno que lá está. E isto, de facto, esta ameaça, isto não é só no único sítio. Há mais sítios, se formos ver a fotografia de Barrocal, vão ver que há vários sítios a acontecer isto. Mesmo nos sítios mais pedregosos e mais longínquos, isto está a acontecer. Mas está mesmo no início, portanto, é uma coisa que estamos a tempo ainda de travar alguma coisa e conseguir fazer alguma coisa para evitar isto. Isto basicamente está associado à cultura do abacate, da manga e da laranja, basicamente, mas provavelmente no futuro pode haver outras culturas, não sei. É um bocado irrelevante porque basicamente o problema é a questão do regadio e da destruição do ambiente e isso realmente completamente destruído. Há várias outras espécies que não tiveram categoria diversa na lista vermelha, ali a Belvala, que também é o mesmo Barrocal, mas agora, não sei. Com esta nova realidade, não sei o que é que vai acontecer. Se calhar daqui a 5 anos já não é bem assim, se não se fizer nada. No SAD também se passa algo semelhante. Aqui temos vários exemplos de plantas não ameaçadas, mas que são quase endemismos do SAD. São plantas que, na sua distribuição, a parte delas está considerada do SAD e pouco mais. Alguns têm distritos, por exemplo, a Santa Lina e Cressa, são esses mesmo aqui no mundo, portanto, tem um distrito ali da região do SAD. E são abundantes, portanto, são plantas que existiam nos pinhais, que estamos aqui a ver. Isto é a comporta em cima, ali à esquerda é os brejos de Carreira, ou assim, portanto é a Mar, a Troia, e assim. Isto era uma extensa região de pinhais com matos, isto em 2011, onde estavam estas espécies todas, mas em grande abundância até. E hoje em dia o que se passa? Em 2019 estava assim, ou seja, os pinhais desapareceram completamente, estamos só com culturas intensivas. Aqui creio que tem uma mistura de abacates com floricultura, com bagas e uma série de culturas intensivas de frutos e assim. Isto representa 1.200 hectares desses pinhais que foram eliminados completamente para ali numa zona em que não havia nada, era no meio do nada, basicamente. Mas uma ameaça emergente a ter em conta. E, portanto, estas espécies também poderão estar em risco depois desta ameaça. E ainda esta ameaça emergente, que ainda está muito embrionária, que é a questão das plantações de soberano intensivas, que também, a ocorrer nesta região do SAD, é mais uma coisa a somar-se à ameaça da agricultura intensiva, porque não sabemos, ninguém sabe como é que as comunidades vão reagir a este tipo de novo uso do solo. Isto é um novo uso do solo que não existia, portanto não sabemos como é que as coisas vão reagir, mas as perspectivas não são muito boas. Tendo em conta que é um sistema de regadio intensivo, em princípio não deve ser nada bom para a maior das espécies que lá estão nesta região do SAD. E pronto, eu vou... Só umas boas novidades. Encontraram-se 8 espécies novas para falar de Portugal durante o projeto. Várias espécies reencontradas, décadas sem registros, e muitos núcleos populacionais de espécies raras que não se conheciam foram também encontrados. Mas reparem, são boas novidades, mais ou menos, porque estão ameaçadas, não é? Todas estas novidades são boas novidades, mas são plantas ameaçadas. Estão alguns exemplos de algumas dessas espécies,
novidade. Aqui, Ancus, esta é dos olivais de berinjela, lá de Serpa, muito rara, criticamente ameaçada, associada a estes sistemas extensivos. Alguns reencontros de espécies que já se julgavam desaparecidas. Mais uma também, esta só a carta tentativa que foi reencontrada, foi persistência para a ver novamente no local histórico. E esta aqui, a voltária, que é uma espécie que está ali nas escarpas da Arrábida, vive aqui nestes ambientes muito inacessíveis, bastante difíceis de acesso. E esta foi o engenheiro Gomes Pedro que ele descobriu, em 1980 e pouco. Ele andou por aqui, é curioso, com aquela idade andou por aqui para estes sítios, encontrou esta espécie pela primeira vez para fora de Portugal, e desde então só mais uma pessoa que a tinha visto há 20 anos atrás e não sabia mais nada. Conseguimos reencontrar de facto durante o projeto, foi uma bela surpresa. Portanto, para o futuro, diagnósticos, isto é apenas um diagnóstico, portanto é preciso passar à ação. Acho que esta questão dos imensos emergentes é fundamental. Temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais e tendo em conta os resultados. Eu não vou dizer agora que a ameaça da agricultura industrial intensiva é a mais grave, não sei se é a mais grave, mas é aquela que precisa ser, neste momento presente, aquela que está mesmo na hora certa de fazer alguma coisa. Claro que temos a ameaça do urbanismo e tudo isso mais, mas neste momento a agricultura intensiva está em escala em exponencial de crescimento e é preciso, de facto, acho que estamos na altura certa para fazer alguma coisa, para travar alguma coisa e para evitar mais extinções, que de certeza que vão haver, que se continuar esta tendência vai haver mais extinções de certeza. E pronto, obrigado. Muito obrigado, Miguel, por esta excelente intervenção. Tenho pena de estar sempre um bocadinho aqui a pressioná-lo, mas, enfim, a organização é que são os responsáveis. Temos aqui, portanto, um espaço de abertura para alguma questão. Façam o favor de se inscrever. Professor Paiva, não sei se há aí um micro. Eu pedi ao favor de quem tivesse alguma questão para se dirigir a um destes microfones que se encontram aqui à frente de sala, por favor. Não é bem uma questão, é congratular-me com este trabalho da juventude, porque vocês fizeram um trabalho extraordinário, mas agora, a propósito da exposição de Miguel Porto, o que me dói, e eu ando agora a lutar para isso, porque pagamos contribuição, é que a televisão e as rádios públicas não referem absolutamente nada sobre estes problemas que nós temos graves. E o que é interessante, que saiu agora, há pouco tempo, uma notícia no Alentejo, porque destruíram, nesta agricultura intensiva, destruíram um monumento arqueológico. Se fosse uma planta, não tinha sido noticiado. Isto é... Eu, na realidade, ando nas escolas e dessas coisas todas, mas é preciso que a imprensa pública não temos, mas as rádios públicas temos 3 canais. Um normal, muito bem. Um é cultural. Eu dói-me. Muitas pessoas não gostam de ouvir isto, mas eu consigo sobreviver sem cultura. Consigo. E outra é música. Eu consigo viver sem música? Consigo. Sem biodiversidade, eu não consigo sobreviver. E isto não é noticiado. De maneira que, agora, as outras televisões não me interessam, porque agora parece-me, eu deixei de ver porque parece-me que somos uma colónia dos Estados Unidos. Todos os dias temos que, desculpem o termo, gramar com o Sr. Trump e companhia limitada. De maneira que é preciso alterar isto. Outro dia disse ao Sr. Secretário da Educação numa coisa pública, não podemos fazer isso, senão estamos a pressionar, mas tem que se pressionar. É preciso que nas horas nobres hajam programas que mostrem estas atrocidades todas que você acabou de mostrar. E muito obrigado. Porque nesta plateia todos nós percebemos isto. Agora é preciso que a população portuguesa perceba isto, que é muito mais importante o desaparecimento
destas plantas do que o desaparecimento do monumento arqueológico. Eu não estou contra, não estou a favor que o monumento arqueológico desapareça, mas isso é logo noticiado. As plantas e os animais não são noticiados. Então, Bem-aja, Sr. Professor Paiva, pela sua excelente nota. Mais alguma intervenção? Em relação às redes sociais, chegou alguma pergunta? Sérgio, Marco? Não? Bom, se não há mais nenhuma intervenção, damos por encerrada esta sessão. Bem-ajam e vamos recomeçar, portanto, às 14h10.